a graça de Jesus esteja com seu coração. Uma alegria poder retornar a essa casa de oração, uma igreja que a gente tem um carinho muito grande. Hoje eu estou acompanhado de parte da família, a Vitória acabou de sair. A Vitória é a nossa filha não marilhense, porque o Mateus e o Arthur são marilhenses, né? Nasceram aqui. O Arthur saiu daqui com 21 dias, quando nós nos mudamos para Maringá, e a Vitória nasceu em Maringá. Estou aqui acompanhado da minha amada Amabile. Os meninos mandaram um abraço para a igreja, queriam muito vir, mas já estão naquela fase de envolvimento com a igreja, liderando o ministério, fazendo faculdade, então é difícil todo mundo vir junto, mas também mandam um abraço carinhoso para vocês. Também trago um abraço da IPI Filadélfia, uma igreja que nós estamos pastoreando já há 9 anos, Deus tem nos abençoado em Londrina, tem sido um tempo muito, muito bom. Bom, a minha história aqui é muito interessante, porque eu cheguei aqui ainda no início do ministério. Foi uma época em que essa igreja teve um projeto um pouco kamikaze, pegou pastores recém-ordenados, né? Eu, o Marcelo, da mesma turma, tínhamos aqui o Jarbas, o Reinaldo, que veio depois, e outros, né? E foi um tempo muito gostoso, de 2004 até final de 2007, que nós ficamos aqui. Foi um tempo muito proveitoso, de muito aprendizado, em que nós aprendemos a ser pastor aqui nesta igreja. Então, a gente errou muito. Erramos bastante, né? Mas aprendemos muito também e, com certeza, levamos daqui uma ótima bagagem e Deus tem nos abençoado. Esse ano, agora em dezembro, faz 17 anos que nós saímos daqui, mas guardamos no coração. Fiquei muito feliz porque me lembrei o nome de um monte de gente aqui, então isso é muito bom. São pessoas que nós carregamos no nosso coração. E também hoje, com o evento das redes sociais, a gente acaba se tornando mais próximo e acaba se relacionando, né? Tenho um carinho muito grande pelo pastor Guto, foi meu contemporâneo do seminário, fizemos alguns acampamentos juntos. O Guto tocou bateria comigo em alguns acampamentos de adolescentes, né, Guto? E naquela época você tinha muitos cabelos ainda, né? E a gente teve muitos momentos especiais através da adoração, partilhamos muito juntos, né? Também fiquei contente de ver o Nicolas aqui, porque eu conheci o Nicolas no Espírito Santo, eu ainda era pastor aqui, fui ministrar no congresso, um louvor lá no congresso, e o Nicolas estava tocando bateria, e desde lá a gente tem também estreitado uma amizade, ainda que pelas redes sociais, então estou muito feliz de poder estar aqui. Que bom poder rever vocês, obrigado pelo carinho com que estão nos recebendo, estamos nos sentindo acolhidos e abraçados. Amém? Vamos à palavra. Esse é o bom momento. Quero ler com vocês um trecho que está na carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Eu quero que você guarde o versículo 5 que nós vamos nos fundamentar nesta noite. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Vou repetir a leitura do versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Até aqui.
Louvado seja Deus pela sua palavra. Conversando um pouco com o pastor Guto, eu posso me movimentar aqui, eu tenho que ficar paradinho por causa da filmagem? Pode? Então tá bom, eu fico mais à vontade. Conversando com o pastor Guto um pouco sobre os desafios aqui desta igreja tão querida e buscando uma direção de Deus para a gente falar hoje e no domingo à noite, me veio ao coração de falar sobre uma igreja relevante. De fato, uma igreja que tem 93 anos de história não pode ser classificada com outro adjetivo, a não ser como uma igreja relevante. E o que é uma igreja relevante? Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma importância, que tem um significado, que tem um lugar aonde ela está inserida. E com certeza, nesses 93 anos de história, a primeira IPI de Marília tem sido relevante para esta cidade. E nós louvamos a Deus por isso. Falamos da IPI de Galha, que foi relevante em Galha, e com a sua relevância fez com que o Evangelho chegasse aqui. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido também sobre igreja relevante, é que uma igreja que quer ser relevante, é uma igreja que quer ocupar os espaços que ninguém está ocupando, mas que existem. Uma igreja que quer ser relevante, é uma igreja que quer ocupar espaços que ninguém está ocupando, mas existem. Com certeza nesta cidade, mesmo tendo muitas igrejas, mesmo tendo muitos ministérios, pastores, líderes, obreiros, pessoas, homens e mulheres de Deus, sendo usados por Deus com graça, mesmo também tendo 93 anos de história e trazendo na bagagem muitos princípios, muitos valores que trouxeram vocês até aqui, ainda hoje, há em Marília espaços que ninguém está ocupando e que esta igreja pode ocupar de uma maneira relevante para que o nome de Jesus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que o Evangelho transforme mais e mais histórias. Então esse é o propósito de uma igreja que se propõe ser relevante. Não só ser importante para um momento, mas ser importante para todos os momentos. Não só ser importante para uma necessidade, mas ser importante para as necessidades do contexto em que ela está inserida. Então, é nesse sentido que eu quero trabalhar com vocês e falar um pouquinho sobre esta igreja relevante. E uma das coisas que nós precisamos aprender, a priori, que a relevância de uma igreja, e eu quero falar de igreja aqui, não quero falar do prédio, não quero falar do templo, que aliás, eu não me lembro se tinha visto esse púlpito novo, ficou lindíssimo, muito bonito mesmo, de parabéns vocês estão, mas não é o prédio, não é a estrutura, não é a arquitetura, mas são as pessoas. A igreja somos eu e você com um propósito, a igreja somos eu e você com uma missão. Nós somos a igreja de Cristo. Se a gente pudesse pensar naquela questão que todo mundo identifica um prédio de igreja com uma cruz, nós poderíamos dizer com toda a convicção de que nós devemos andar com uma cruz também pendurada na cabeça. Porque aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, como filhos e filhas de Deus, resgatados, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, ali a igreja de Cristo está. A igreja de Cristo está onde nós estamos. Amém? E um dos princípios que um homem de Deus e uma mulher de Deus que quer ser igreja precisa entender, é que a igreja de Cristo se move a partir de um coração quebrantado à vontade de Cristo. John Knox, um grande pregador, um grande estudioso da história da igreja, disse que a ponte entre o conhecimento, os valores, a materialidade do saber e uma transformação divina, poderosa e genuína do Espírito Santo, parte de um coração quebrantado à vontade de Deus. Não vale o conhecimento, não vale o saber, se não houver quebrantamento. O quebrantamento na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, é que leva a transformação aonde ele está. Começa nele, e porque começa nele, fluindo nele, vai a partir dele, a partir dela, aonde ele está inserido, aonde ela está inserida. E inclusive, se a gente pudesse dizer que se tem um tipo de coração irresistível para Deus, você se lembra do Salmo 51, versículo 17?
Um coração irresistível para Deus, o salmista diz que é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Sabe por que é irresistível? Porque é um coração disponível, porque é um coração sensível, porque é um coração pronto, sem reservas, sem armas, sem bloqueios, para ser usado quando e da maneira que Deus quiser usar. Então, um coração quebrantado é um coração disposto a ser usado por Deus quando Ele quiser. E quando eu leio a história da igreja de Tessalônica, principalmente na fundação, de como ela começou, o trabalho do apóstolo Paulo ali, eu vejo um mover de Cristo, através do Espírito Santo, na vida dele, trazendo um quebrantamento, que Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse levar o Evangelho àquela cidade. Se você conhece a história, você pode ler depois em casa. Mas lá no capítulo 17 do livro de Atos, conta a história como a igreja de Tessalônica surgiu. Você está comigo? Amém? E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai até Tessalônica, ele percebe que aquela região era predominantemente judaica, então do ponto de vista de evangelismo, um campo duro, um solo difícil, um ambiente desafiador, mas ele quebrantado, movido pela direção do Espírito, na direção de Deus, decidiu fazer uma campanha missionária, evangelística, como Bill Bright, como Billy Graham e por aí vai. Ele, durante 3 semanas, pregou o Evangelho de Jesus Cristo dentro das sinagogas. Ele conseguiu fazer isso, e ele ia pregando o Evangelho nas sinagogas para os gentios. E ele ia pregando Jesus, ele ia anunciando Cristo. Ele também não só fez isso aos sábados, durante a semana ele era o outsider, aquele que estava fora, e ele andava pelos mercados, ele andava pelas praças públicas, ele andava pelo comércio, e ele continuava anunciando Jesus. E é muito interessante que em 3 semanas, em Tessalônica, ele implantou uma igreja. 3 semanas. Pregando o Evangelho, quebrantado, sensível no mover do Espírito, se relacionando com as pessoas, ele implantou uma igreja relevante. E é interessante porque esse método não é do Paulo, esse método é de Cristo. Se você conhece o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, o evangelista Mateus diz que Jesus também é um outsider, aquele que está fora dos templos, aquele que está andando, é o caminhante. Jesus, diz o texto, percorria as vilas, as aldeias, e ele ia curando, pregando e anunciando o Evangelho do Senhor. E as pessoas olhavam para ele e ele sentiu compaixão delas, porque ele, relacionando-se com elas no comércio, na rua, na beira da calçada, na praça, no trânsito, ele percebeu que elas eram ovelhas aflitas, como quem não tinha pastor. Então Jesus é aquele que caminha, que vai, e que se insere na história e descobre as perguntas que as pessoas estão fazendo. Detecta as necessidades que elas estão tendo e propõe as respostas às perguntas que elas estão fazendo e as soluções para as necessidades que elas estão tendo. Não é só ir para um templo e pregar, é saber o que pregar, é saber a quem pregar, é saber o porquê pregar, é saber o porquê do que anunciar e falar. Então Paulo fez isso em Tessalônica. Voltamos para Tessalônica e em 3 semanas uma igreja foi implantada num lugar que não conhecia a Jesus Cristo como Salvador. Então os objetivos de Paulo ao escrever esta carta são claros. Ele quer deixar claro para a igreja de Tessalônica quem de fato faz uma igreja nascer, quem de fato sustenta uma igreja na sua história. E aliás, a gente precisa abrir um parênteses aqui, se vocês me permitirem, e pensar um pouco o que é a igreja. Porque eu penso que num tempo tão conturbado, com tantas informações que a gente tem tido no meio evangélico, muitas vezes a gente se perde sobre o que de fato significa a igreja. O que é a igreja de Jesus Cristo?
E aí a gente precisa entender que a igreja, ela só existe por causa de Cristo. A gente tem que entender, como o pastor Guto disse aqui no início, que o fundamento da igreja é Cristo. Cristo é a base na qual o Filho e a Filha de Deus se fundamenta, aonde a gente se apoia, aonde a gente se desenvolve, aonde a gente cresce, aonde a gente aprende e aonde a gente é usado. É somente em Cristo que há a razão da nossa existência, e é somente em Cristo que há a razão da existência da igreja. Somente na pessoa de Jesus Cristo. E aí, nesse parênteses, a gente precisa entender que a igreja nasce na revelação de quem Cristo é para uma vida. A igreja não nasce quando um prédio é alugado, quando uma casa se abre. A igreja nasce quando um coração compreende quem é Jesus. Quando alguém compreende quem é Jesus para ele, para ela, nesse momento a igreja nasce. Não sei se vocês se lembram, quando Jesus está tendo ali um momento com seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, mas na verdade a crise do 16 começa no capítulo 15, porque os fariseus eles estão ali e eles estão querendo botar Jesus à prova. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães, no capítulo 15, os sinais estão evidentes, as palavras são claras sobre Jesus, mas eles de alguma maneira querem difamar Jesus. E depois de Jesus ter multiplicado os pães, eles pedem um outro sinal para Jesus. E Jesus não cai na laia deles, não cai na lábia deles e não atende a essa demanda que eles estavam querendo criar, porque Jesus não perde tempo com coisas desnecessárias. Então, ali começa uma discussão e eles começam a jogar algumas palavras para querer difamar e descredibilizar Jesus, só porque Jesus não atendeu mais uma demanda que eles queriam criar para ele. Isso tudo está acontecendo no capítulo 15, e os discípulos estão com Jesus ali, próximo do lago da Galileia. Jesus então percebe que ali não era um bom lugar para ficar, e ele sai dali e leva os seus discípulos para um lugar perto de Cesareia, e ali vai muita gente, e aí está muita gente falando muita coisa, e Jesus então reúne os discípulos, e aí ele conversa com eles, e ele diz assim para eles: quem a multidão diz ser o Filho do Homem? Porque estava tendo um alvoroço, estava tendo uma balbúrdia ali naquele momento. E aí os discípulos, ouvindo tudo que estava acontecendo, que tinha sido semeado, dizem: uns dizem que o Filho do Homem é João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus então dá um checkmate, dá um ultimato e diz: mas e vocês? Quem vocês que andam comigo, que têm visto o que eu tenho feito, que acabaram de ver a multiplicação dos pães e carregaram os 12 cestos cheios nas costas, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, quebrantado, cheio do Espírito Santo, ele faz a declaração máxima da onde a igreja nasce. Ele diz assim: tu és o Cristo. A palavra Cristo no grego é Kyrios. Kyrios é ungido. Tu és o ungido de Deus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho, o ungido do Deus vivo. Jesus disse: é isso aí, Pedro. Acertou. Eu sou o ungido de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Kyrios. Nesse momento, quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, a igreja nasceu para Pedro. E muitas pessoas têm algumas confusões com esse texto, mas para a gente não ficar perdendo tempo aqui, mas o que Jesus está querendo dizer para ele quando ele diz assim: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali é um trocadilho de palavras, mas Jesus está dizendo assim: você é um homem chamado Pedro. Esta pedra é o que você acabou de dizer, esse é o fundamento, que eu sou o Kyrios, que eu sou o ungido de Deus. E você, Pedro, teve esta revelação, e sobre a revelação de que eu sou o Kyrios, que eu sou o Senhor, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus Cristo nasce numa vida, quando esta vida reconhece que Jesus é o Kyrios, que é o Senhor dela, que é o dono dela, que é o ungido de Deus na vida dela. É ali que a igreja nasce, no fundamento,
na declaração, na convicção, na compreensão de quem Jesus é. E uma das coisas que uma igreja relevante sabe, ela sabe quem Jesus é para ela. Ela sabe o que Jesus significa para ela. E ela sabe o que Jesus pode fazer através dela. E quando eu falo igreja, eu quero que você lembre bem disso, meu amado irmão, minha amada irmã. A igreja quem é? Sou eu. E quando isso acontece, meus irmãos, aonde vocês estiverem durante a semana, como Paulo andou em Tessalônica, como Jesus andou nas ruas da Galileia, a igreja está andando, a igreja está evangelizando, o Quírios está sendo anunciado, o ungido de Deus pode ser conhecido por qualquer pessoa. Esse é o movimento, esse é o propósito, é por isso que a igreja cresce. Porque a igreja se move em homens e mulheres sensíveis ao mover do Espírito, quebrantados à vontade de Deus, aonde eles estão, com quem eles estão. E isso é maravilhoso, isso é fundamental, isso é importante para os nossos dias. Parece que a gente ainda tem aquela coisa do templo, da instituição, nós institucionalizamos a nossa religião, a nossa fé, o nosso cristianismo, mas não é isso. Nesse mundo, eu quero dizer uma coisa para vocês, as pessoas estão cansadas de templos. Elas querem ser igreja e viver igreja de outra maneira, e eu não estou querendo desmerecer o templo, porque eu acredito na igreja, eu acredito na igreja reunida, eu acredito no mover de Deus na comunhão dos santos, eu acredito na instituição, eu acredito, mas a gente tem que entender que a nossa força está fora daqui. Está na compreensão do dia a dia, no movimento diário, dentro de casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, de que Jesus é o nosso Quírios. E viver isso na vida do outro, e proclamar isso na vida do outro. Isso é importante, essa é a pedra que tem que fundamentar a minha vida e a sua vida. Então, a igreja é a manifestação visível de quem Cristo é para alguém. Ontem eu estava fazendo uma visita numa empresa e eles estavam num momento assim de muita opressão e muita dificuldade, né? Hoje em dia as pessoas estão confundindo muitas coisas e um descontrole emocional muito grande, e às vezes eu acabo prestando algumas consultorias para algumas empresas lá em Londrina, e o pessoal estava muito nervoso, e aí quando eu cheguei, o rapaz falou assim, eles têm umas linguagens assim, nossa, parece que tem uma luz que entrou aqui. Eu falei, tem mesmo. E essa luz chama Jesus, não sou eu não. Quem entrou comigo aqui foi Jesus, eu falei para ele. Você entende? Então, onde você entra, Jesus está com você. A igreja de Cristo está lá. A primeira IPI de Marília está lá. O nome de Cristo está sendo pregado. Então, naquele dia, Pedro viu a igreja nascer para ele. E uma das coisas que eu tenho aprendido, não é a igreja que revela Cristo, é Cristo que revela a igreja. É o Cristo na vida de alguém que revela o que é a igreja dele. E isso é maravilhoso. Então, vamos fechar esse parênteses, vamos voltar aqui para 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, quando Paulo está dizendo algumas coisas interessantes. Ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. O nosso evangelho não chegou somente a vocês por palavra, palavra logia, palavra proferida, palavra anunciada, palavra bem argumentada. O que o apóstolo Paulo quer que a igreja entenda lá naquela época em Tessalônica, é que o que fez a igreja nascer não foi o Paulo. O que fez a igreja crescer não foi o Paulo, não foi o apóstolo, não foi a intelectualidade do apóstolo, não foi o conhecimento teológico do apóstolo, não foi o carisma do apóstolo, mas foi a palavra de Cristo proferida no poder do Espírito através do apóstolo. Entendeu? Não estava nele, mas estava no que fluiu a partir dele.
E isso é maravilhoso, porque um filho e uma filha de Deus que entende isso, ele não fica preocupado, eu não sou o Hernandes Dias Lopes, eu não sou fulano de tal, eu nunca vou pregar como ele. Não pode não pregar, mas Deus pode te usar muito mais do que eles, amém? Posso ouvir um amém aí? Porque se você estiver na força do Espírito quebrantado, Deus pode te usar. E hoje em dia a gente acha que a força do Evangelho está no pregador. Eu acabei de escrever um artigo para uma revista teológica da Unifil, que é uma universidade de teologia lá de Londrina, falando sobre a polissemia do discurso hoje na pregação. E eu disse isso, que a pregação tem que ser maior que o pregador, que o Evangelho é maior do que o evangelista, que é o poder de Cristo que flui numa vida. Não é uma vida que condiciona o poder de Cristo, como se chegou agora um ungidão. E um dia eu fui pregar numa igreja, fui cantar numa igreja, achei aquilo absurdo. Aqui eu fico mais à vontade, né? Porque a gente fica mais à vontade. E eu estava aqui olhando para a porta e tinha uma pessoa lá fora, e eu ministrando, e a pessoa dando risada, cantando, falando com o pessoal e cantando. E isso vai dando uma ira santa, irmãos. Sabe, vai dando uma coisa assim que eu falava, meu Deus, esse cara vai falar daqui a pouco, eu estou aqui no louvor, ele vai falar depois de mim, e está lá, dando risada, batendo papo, tal. Mas na hora que a mulher dele estava pregando, ia pregar junto com ela anunciou, parece que a hora que ele entrou, sabe quando... veio até assim, ó. Para presbiteriano isso aqui está um pouco exagerado, mas... né? E parece que ele estava com o botão de ligar o Espírito Santo. Era ele que tinha o botão. Eu falei, misericórdia, Senhor, aquilo estava uma carnalidade. E eu no louvor, no violão, eu estava macetando meu violão, eu estava quase arrancando o violão e tacando na cabeça dele. Eu falei, meu Deus, quanta carnalidade. Aonde esse homem achou que ele é maior do que o Espírito Santo. Aonde esse homem achou que ele é maior do que o Evangelho, do que é maior do que a palavra, do que maior do que o mover de Deus. Então, quando Paulo diz que a palavra chegou até vocês pelo que foi anunciado, não pelo que anunciou, mas foi pelo anunciado e não pelo anunciante, ele está atribuindo a força ao Evangelho de Jesus Cristo. E olha, meus irmãos, nós temos vivido uma experiência linda lá em Londrina. E uma das coisas que Deus tem nos dado a graça de viver isso como igreja, é que uma das coisas que nós temos como base lá é que nós somos uma igreja bíblica. E nós queremos que as pessoas se foquem na palavra, que elas amem mais a palavra do que o pregador, mas o evangelho pregado do que o pregador. Porque o pregador está lá hoje, amanhã ele pode não estar, mas o Evangelho de Jesus Cristo vai continuar lá até o dia que Ele voltar. E ele tem que ser pregado. Então, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado, Paulo diz, não só por palavras, mas também em poder. E isso também tem me deixado muito motivado. Eu reúno a nossa equipe pastoral lá, toda semana a gente está junto, e eu digo isso para os nossos pastores, eu digo para os meus amigos, meus irmãos, a nossa palavra pode ser simples, a nossa palavra não precisa ser rebuscada de argumento, mas a nossa palavra tem que ser cheia do Espírito Santo. Quando a gente abrir a boca, nós temos que estar inundados da presença de Deus, porque o poder é do Espírito, quem convence é o Espírito, quem age é o Espírito, quem toma é o Espírito. Há um escritor chamado Karl Larcher, e ele escreveu um livro chamado Prega a Palavra, em português. E ele diz que há um movimento lindo, maravilhoso, sobrenatural, quando o pregador no Espírito prega no Espírito. Ele diz assim, que antes de você se colocar diante de Deus para orar, e eu faço isso até hoje, antes de vir para cá, quando o pastor me convidou, quando a gente começou as tratativas, eu disse, Senhor, o que o Senhor tem para aquela igreja? O que eles precisam ouvir? Não é o que eu estudei, não é o que eu sei, é o que eles precisam. E aí ele diz isso, que quando o pregador chega, o Espírito já tinha chego antes.
Ele já tinha sondado. E quando você prega, o Espírito Santo pega a tua palavra e é Ele que coloca no ouvido, no coração e na mente do outro. É Ele que trabalha, é Ele que molda, é Ele que prepara. Então nós precisamos entender que uma igreja relevante é uma igreja que anuncia, que a força está no anúncio, não no anunciante. Mas no anunciante está o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se move na vida do anunciante. Esse homem, essa mulher, seja que for a área, não é só no púlpito, é na adoração, são nos ministérios, são nas várias demandas da igreja, eles são usados pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente olha o movimento de Atos dos Apóstolos, a força motriz, a energia de todo o livro de Atos se fundamenta no versículo 8 do capítulo 1. Quando Jesus está subindo ao céu e ele diz assim: vocês vão receber poder. Vocês não vão desenvolver poder. Vocês não vão criar poder. Vocês vão receber poder. E esse poder vai vir sobre vocês quando o Espírito Santo vier. E aí ele diz assim: vocês recebem poder para um propósito, para serem testemunhas. No grego, martiria. E essa palavra martiria significa aquele que evidencia. Então, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão aqueles que vão evidenciar o poder do Espírito Santo, anunciando o Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu, meus amados irmãos, não foi? O que o Pedro fez? O Pedro, movido pelo Espírito, se torna um martiria, aquele que evidencia e prega um sermão no poder do Espírito Santo. E as pessoas se convertem. As pessoas não se convertem porque Pedro pregou. As pessoas se convertem porque o Espírito Santo agiu através da vida de Pedro. Isso pode acontecer hoje ou não? Claro que pode. Uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, no poder do Espírito, ele pode anunciar, e vidas podem se converter, se transformar, serem mudadas. É no poder do Espírito Santo. É no poder. Eu gosto de uma frase de Ulrich Zwingli, um dos pré-reformadores, e ele diz que o poder de Deus é a manifestação transformadora de Deus na vida de pessoas. O que é o poder de Deus? É a manifestação que transforma vidas. Não é que potencializa vidas para vidas serem vistas, serem admiradas. É para serem transformadas. O poder de Deus tem um propósito na vida da igreja: transformar a igreja. Transformar o filho e a filha dele à imagem de Jesus Cristo. E quando isso acontece, meus irmãos, não há limites para o que a gente vai ver, né? Você lê o livro de Atos, você fica impressionado. Começa com 3.000, 10.000, dali a pouco Lucas perde a conta e ele diz uma grande multidão. Ele joga o papel fora e ele fala: é muita gente se convertendo, é muita gente sendo batizada, é muita gente aceitando ao Evangelho. Mas não está no anunciante, está no anúncio que é pregado no poder do Espírito. É isso que uma igreja relevante busca: vida no Espírito. Meus irmãos, essa igreja pode viver um novo sopro de Deus, amém? Essa igreja pode viver um novo mover de Deus, uma grande colheita nessa cidade, se cada membro dessa igreja entender que o poder não está no anunciante, mas está no anúncio, e quando essa igreja entender isso, se colocar na brecha de ser usada nas mãos do Espírito Santo. Não foi o Pedro, foi o que o Espírito Santo fez através do Pedro. Não foi o Paulo, foi o que o Espírito Santo fez através do Paulo. Não é o Ricardo, é o que o Espírito Santo faz através do Ricardo. Um dos meus autores prediletos, chamado Francis Schaeffer, e o Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: nós até podemos convencer uma pessoa que ela é pecadora,
e que ela é moralmente imperfeita. A gente pode convencer que uma pessoa é pecadora e que ela é moralmente imperfeita, mas somente o Espírito Santo pode convencê-la de que ela está perdida e que ela precisa ser redimida dos seus pecados. A gente pode convencer alguém que ela é pecadora e que ela é moralmente imperfeita, mas só o Espírito Santo convence alguém que ele está perdido e ele precisa ser redimido do seu pecado. Você entende isso? Você está comigo? Então isso é muito importante. Eu posso conversar com alguém e falar para ele que ele precisa mudar, que ele precisa transformar a sua vida, que ele precisa mudar seus hábitos, seus valores, mas quem vai trabalhar naquele coração é o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo isso, não é o que eu digo, não é o que eu sou, é o poder do Espírito Santo que transformou a vida de vocês. Quero contar rapidamente, eu não quero me delongar, mas tenho 3 rápidos testemunhos aqui que vivi em Maringá. Um deles foi o Paulão. Paulão, um homem quase de 2 metros de altura. Quando a gente começou a acompanhar o Paulão estava numa crise de ansiedade terrível, ele estava tendo um problema grande na sociedade da empresa, era uma empresa grande, de muito recurso, e ele estava completamente desequilibrado emocional. Paulo era um homem de valores, o Paulo era um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um cara que todo mundo gostava. Partindo do princípio da casca, fantástico, um cara exemplar, mas perturbado, não dormia, crises de pânico, taquicardia e uma série de coisas. E a gente comecei a discipular o Paulo semanalmente, a gente começou a conversar, e ele não entendia que ele precisava de Jesus, porque ele era um bom marido, porque ele era um bom pai, porque ele era um bom pagador de impostos. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele, por ele ser um cara tão honesto, tão correto, tão justo, levando uma invertida daquela. E foi muito difícil trabalhar com ele. Mas eu me lembro que um dia eu falei para Deus, Deus, já faz tanto tempo que eu estou caminhando com Paulo e ele não entende que ele precisa de Jesus, que essa boa casca, que esses bons valores, que essa boa carga de caráter não é suficiente. E um dia a mulher dele me chamou para ir na casa dele, eu fui numa sexta-feira, e quando a gente chegou lá, ele estava no sofá, eu falei, Paulo, eu já te falei tudo que eu tinha que te falar, mas você sabe que você ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Você precisa se render a Jesus. E eu me lembro aquele dia, pedi para que Deus trabalhasse, aquele homem caiu de joelhos e ele foi tocado na sala da casa dele. E ele se converteu a Jesus. Hoje Paulo é um dos líderes da igreja. O poder do Espírito chegou nele, foi naquele dia que ele entendeu que Jesus é o Quírios. Me lembro do Hélio. O Hélio, grau 32 da maçonaria, envolvido. Já chegou também com quadro, né, porque hoje infelizmente essa coisa da depressão, da ansiedade é muito recorrente, nós atendemos muito isso. E eu falei para ele, Hélio, você precisa de Jesus. E ele com muita dificuldade dizendo assim, como eu vou me desprender desse vínculo que eu carrego há anos? Eu não tenho como me desprender, eu sou uma pessoa muito importante na sociedade, eu não tenho. Eu falei, nós vamos escrever uma carta de renúncia. Parece que a mão dele não queria escrever aquela carta, e nós oramos, estava mais um presbítero da igreja, que hoje está no céu, muito querido, ele era preletor da Donep, o Edson, e o Edson também tinha sido maçom. Ele falou, não, você vai escrever, se for o caso, eu escrevo para você, mas nós vamos quebrar isso agora, nós vamos pedir para que o poder do Espírito Santo te liberte desta amarra. Meus amados irmãos, Deus libertou aquele homem de tal maneira, que Deus deu vida para ele. Ele era magro, ele era seco, ele não tinha brilho nos olhos. Hoje ele é coralista. Esses tempos atrás estava em Maringá, nós estávamos na Assembleia Geral, e eu estava lá como representante, e eu olhei no coral que estava cantando, e estava cantando o coral da igreja que eu tinha pastoreado. Quando eu olho um dos baixos lá em cima, de toga, era o Hélio. É o Espírito Santo. O Espírito Santo pode mudar qualquer coisa. O poder do Espírito Santo pode mudar qualquer contexto. Citarei aqui muitos e muitos exemplos, porque é o poder do Espírito. E por último, Paulo diz,
em plena convicção. Não chegou somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E aqui eu quero que a gente feche essa noite entendendo o que uma igreja relevante precisa compreender. A palavra aqui no grego para convicção é pleroforia. Guarde isso. Pleroforia. Pleroforia significa segurança completa, plena, convicção forte e firme, certeza íntima e pessoal, inviolável. Uma das coisas que uma igreja precisa entender, um servo e uma serva de Deus, é a sua pleroforia, é a sua convicção, é a sua firmeza, é a sua consciência, é a sua certeza íntima e pessoal de quem é Jesus para ela. E isso não vai te fazer abrir mão dele por nada, por ninguém, em nenhuma situação. É alguém que não se vende por uma indulgência, por uma bênção, por um agrado, por um desespero, mas é alguém que confia, é alguém como Jó, que disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Pleroforia, convicção plena de quem Cristo é. E uma igreja que quer marcar o seu território, é uma igreja que sabe o que quer, e que não fica para lá e para cá, mas ela segue firme na sua convicção de andar na direção que Deus tem dado para ela andar. A igreja é chamada para revelar ao mundo a sua convicção no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu ainda não me convenci de que há outra ferramenta melhor para transformar uma vida, uma nação, uma geração, uma sociedade, do que o Evangelho. Eu ainda continuo acreditando no poder do Evangelho de Jesus Cristo. E deste Evangelho eu não me envergonho. É esse Evangelho que salva, é esse Evangelho que transforma, é esse Evangelho que revigora a minha alma todos os dias, que trata as minhas emoções, as minhas angústias e os meus medos. É esse Evangelho que me faz crescer, que também me faz diminuir para me humilhar aonde eu preciso. É esse Evangelho que está me tornando o homem que eu preciso ser, mas eu ainda não me tornei. É esse Evangelho, essa é a minha pleroforia. É esse Evangelho que me dá a plena convicção de que eu vou ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um servo melhor. É esta convicção neste Evangelho. É este Evangelho que me faz não abrir mão de Jesus. Eu me lembro um dia, eu fui atender uma pessoa que um rapaz levou, ele não era da igreja, e foi muito interessante. O cara, ele era dono de academia de ginástica, ele tinha vários, o cara era enorme, ele parecia o incrível Hulk. O cara, pá. E ele chegou bravo, e eu, né, olhei para ele assim, e o rapaz entrou com ele na minha sala, falou, pastor, te entrego. Eu falei, misericórdia. E o cara, assim, de cada 10 palavras que ele falava, 30 era palavrão. Mas aqueles palavrão, cabeludo mesmo, cabeludo. E ele, parecia uma metralhadora e estava xingando todo mundo, xingando. E eu falava, meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa que eu vou confrontar esse homem, ele me destrói aqui, né? Eu vou morrer. E eu comecei a orar, falei, Deus, tem misericórdia do teu servo, mas eu preciso falar. E ele falando mal, estava com problema conjugal, metendo pau na esposa, porque sempre a culpa é da esposa, né? E tal, a culpa de todo mundo. Terminou, não vou dizer o que eu falei para ele, vocês vão ficar com essa curiosidade. Mas aí eu peguei e falei algumas coisas para ele, poucas coisas. Ele parou, ficou olhando para mim assim, eu falei, é agora que eu vou apanhar. Aí ele rolou uma lágrima e falou assim, você me fez chorar. Aí eu fiz assim por dentro, yes. Obrigado. E foi embora. Só isso que ele falou. Falei, não, deixa eu fazer uma oração. Eu fiz uma oração rápida, ele foi. Aí tudo bem. Passou um dia, o irmão que levou, ele me mandou o áudio.
Aí ele falando, né? Soltou um outro palavrão daquele. Olha, 5 anos pagando terapia, R$ 500 a sessão. Uma conversa com esse pastor resolveu o que eu não ouvi em 5 anos. Já pensou se ele fosse meu psicólogo? Estava rico. Naquela hora, sabe aquela coçadinha que dava? Eita Jesus! Mas a minha pleroforia disse assim: você é meu servo, você foi chamado para anunciar o evangelho. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa fazer nada. Continua fazendo o que você está fazendo. É aí que eu te quero. Essa é a minha convicção. Não me vendo. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu sempre digo isso. Conversamos isso muito lá. Eu seria pastor, novamente. Eu me casaria com a Amabile, novamente. Não é? E eu seria pastor da IPI. Então, são coisas que eu tenho plena convicção no meu coração. E Paulo está dizendo que nós precisamos ser regados dessa pleroforia, dessa plena convicção. Sabe o que está acontecendo com as igrejas do nosso tempo? Eu vou falar um pouco sobre isso do domingo à noite. É que a gente está querendo ir para o lado que todo mundo está indo. Está dando certo isso, vamos fazer. O pastor está usando um estilo, vamos seguir. Aquela liderança, vamos fazer. Eu não estou dizendo que a gente não deve se inspirar. Mas parece que nós estamos meio que sacralizando o método. E estamos perdendo a nossa identidade. E uma das coisas que a primeira IPI de Marília precisa ter é uma marca. As pessoas têm que estar aqui por causa desta igreja ser do jeito que ela é. O que ela prega, o que ela anuncia, o que ela faz, a relevância que ela tem. E ela tem que ter plena convicção disso. Talvez o que falta, se reavaliar, é como estamos fazendo isso. Em que dimensão estamos fazendo isso. De que maneira estamos fazendo isso. Mas eu ainda continuo acreditando que uma igreja que anuncia o Evangelho, no poder do Espírito Santo, com plena convicção, é uma igreja que bota abaixo a sociedade. Porque lá em Atos 17, eu estou terminando, quando os discípulos terminam, né, Paulo vai embora, e aí Jason, ele traz as pessoas para dentro da casa dele. Os religiosos dizem: esses caras estão botando o mundo, nosso mundo, de cabeça para baixo. É isso que uma igreja de Cristo faz quando ela age conforme o mover de Cristo. Ela bota o mundo de cabeça para baixo. Meus irmãos, então vocês têm muito a fazer. E eu quero ter a alegria de ouvir, com muito carinho, do que Deus está fazendo aqui, através do poder do Espírito, na vida de vocês e através da vida de vocês. Porque o Evangelho não chegou a vocês somente por palavras, mas por poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude a sermos uma igreja que faz diferença na terra. Essa igreja que o mundo não pode ficar sem. E hoje o mundo não pode ficar sem uma igreja que prega o Evangelho genuinamente, puro e simples, tendo Cristo como a sua essência e nada mais. Que Deus assim nos abençoe. Eu posso orar, pastor? Gostaria de orar. Se você quiser orar comigo, fique em pé, por favor. Tá. Então, podemos ter uma música, pode ser? E depois a gente ora, o pastor acha melhor. Então, vamos ter um tempo, vamos quebrantar o nosso coração. Reavalie aí, meu irmão, minha irmã, se alguma coisa serviu, te desafiou. Coloque o seu coração diante de Deus, diga: Senhor, eu quero ser usado no poder do Espírito. Eu quero ser um anunciante do teu Evangelho. Trabalha a minha pleroforia, minhas convicções, que muitas vezes estão meio que abaladas. Reafirma, Senhor, os meus valores de fé. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A
dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória pra sempre é o Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos. Feche os teus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite em que a gente pode te adorar, te bendizer, cantar, declarar quem tu és para nós, mas também o que somos para ti, a convicção que temos em ti. Que bom saber que em ti nós temos um tesouro, estamos seguros, estamos alicerçados, estamos, ó Deus, supridos. Como isso alimenta o nosso coração e motiva ainda mais a nossa adoração e o nosso louvor. Saber quem tu és para nós e o que tu significas para cada um de nós. Pai, mas agora pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja mesmo tomando o coração de cada filho e filha do Senhor aqui nesta noite. E que nesta noite, Senhor, nós saímos daqui desafiados, Senhor. Desafiados pelo Teu Espírito, Senhor, a fazer aquilo que Tu queres que nós façamos, que é simplesmente sermos a Tua igreja, sermos os filhos e filhas que compreendem a revelação de quem Cristo é na sua vida e através da sua vida. E aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, fazendo o que quer que estejamos, o façamos anunciando a Tua boa palavra, no poder do Teu Santo Espírito, e na plena convicção daquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Pai, usa essa igreja com poder e graça. Obrigado pelos seus 93 anos de história. Obrigado porque hoje ela celebra esse dia com muita gratidão. E que nesse tempo de chave que se vira, de um ano que se completa e outro que se inaugure um tempo, Pai, novo, uma colheita nova, um óleo novo, uma motivação nova, um mover novo do Teu Espírito. Vem sobre este povo, Senhor, e age na vida deles e através da vida deles. Cuida de cada família, cuida de cada líder, de cada pastor, de cada presbítero, de cada pessoa que faz parte desta comunidade de fé. E que os Teus filhos sintam a cada dia o Teu Espírito os motivando e os empurrando cada vez mais para perto de Ti. Assim nós oramos, Pai,
porque nós cremos no nome santo, poderoso e majestoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, apenas um aviso, amanhã às 19h30 nós estaremos aqui com a graça de Deus, amém? Nós teremos a presença do pastor Caio Batista de Sorocaba, também os irmãos do louvor aqui com a graça de Deus. Lembrando também que amanhã de manhã, aqueles irmãos que podem ajudar lá no Argolo Ferrão, isso, 8 horas, isso. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre esse mutirão que nós estamos fazendo, converse com o pastor Juba no final do culto, ok? Lembrando também que nós temos o nosso culto às 10h30 da manhã e às 19 horas, também com a presença dos irmãos aqui do Vencedores por Cristo, o pastor Caio pregando de manhã e o pastor Ricardo Bruder fechando o nosso evento, né, de comemoração de 93 anos da nossa igreja no domingo à noite. Amém, irmãos? Obrigado pela presença de vocês e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.